Bem-vindos de volta aos vídeos sobre C#, ADO.net. Vimos no vídeo anterior então a criação aqui de 3 métodos. Muito sinceramente estes 3 métodos poderão não fazer grande sentido, mas foi aqui uma forma de nós providenciarmos um conjunto de métodos que o utilizador pode tirar partido durante a criação do seu código de programação. E eu vou aqui muito rapidamente tentar criar um exemplo. Vamos imaginar então, ou não vamos imaginar, nós temos aqui mesmo um conjunto de sócios. Ok, vamos aqui atualizar a nossa query, ok, e vamos imaginar que eu quero apagar, por exemplo, 3 sócios, neste caso o Francisco, que tem um ID 2, o 3 e o 4, ok? Vamos apagar o ID 2, o 3 e o 4. É evidente que eu poderia criar uma query que apagava os valores automaticamente, de uma vez só, mas vamos imaginar que numa circunstância qualquer eu posso ter a necessidade de querer ter a execução de 3 comandos em circunstâncias diferentes, isto é, em sequência, ok, mas 3 comandos completamente independentes. Então, neste caso, eu posso fazer o seguinte: gestor.abrir ligação temp, ok? E eu sei a partir deste momento que eu tenho uma ligação temporária aberta. E a partir daqui eu posso fazer simplesmente o seguinte: executar um comando temp, que será delete asterisco from sócios where id sócio é igual a, neste caso, a 2, por exemplo, ok? E posso agora, está aqui um erro de sintaxe, ok? Posso agora simplesmente fazer isto, o 4 e o 3, e depois, no final, eu posso colocar aqui gestor.fechar ligação temp. E vamos verificar se tudo isto funciona. O que acontece aqui é que, em termos práticos, ok, executar, erro na sintaxe, ok, evidentemente que aqui o delete não leva asterisco. Em alguns códigos, nomeadamente em versões mais anteriores de SQL, é necessário ter o asterisco. Vamos então executar novamente. Cá está, executar, não há erros. E reparem o que é que acontece. Eu vou aqui refrescar e executar e, como podem verificar, desapareceram os sócios que eu quis eliminar. Bom, é evidente que nós poderíamos fazer tudo isto de uma outra forma, mas, como poderão ver aqui muito facilmente, estes 3 métodos podem funcionar em bloco, ok? Nós podemos criar aqui várias execuções, nomeadamente, por exemplo, quando estamos a utilizar este tipo de classe, porque ela poderá ser adaptada para outros sistemas de gestão de bases de dados, onde, por exemplo, não seja possível executar várias strings de SQL de uma vez só. Nós podemos utilizar então um mecanismo que é o abrir uma ligação temporária, executar os comandos e fechar imediatamente a ligação temporária, e desta feita podemos executar então múltiplas queries, ok? É o caso que acontece, por exemplo, com a utilização do SQL Server Compact Edition, que não permite, por exemplo, dividir várias queries com um ponto e vírgula, ok? E depois colocar aqui outro delete e depois assim sucessivamente. Não permite fazer isso e, portanto, a única forma de nós conseguirmos executar vários comandos seguidos é através de uma instrução deste género, ok? E, portanto, fica aqui a explicação muito sucinta das condições muito específicas em que este tipo de sequência poderá ser utilizada. É evidente que num gestor de bases de dados, como é o caso do SQL Server 2008, este tipo de aplicação não fará grande sentido, uma vez que nós temos a possibilidade de concatenar dentro da mesma string várias instruções de SQL, para além do facto de podermos utilizar cláusulas where que nos podem especificar muito rapidamente quais são os tipos de valores que nós queremos apagar, ok? Mas, de qualquer das formas, nunca é demais relembrar que estamos aqui a construir uma classe cujo principal objetivo é fornecer as ferramentas fundamentais para que o programador, ok? É o programador e não o utilizador, para que o programador possa então rapidamente executar várias operações relativamente à gestão dos dados nas tabelas das bases de dados. Ora, posto isto, vamos aqui eliminar tudo isto e vamos passar a um outro método. Vamos criar aqui mais um método. Neste caso será a execução de um comando escalar, ok? Ora, como nós já tivemos a ocasião de ver noutros vídeos, existe aqui a possibilidade de um comando,
ok? Eu vou tentar ver aqui, por exemplo, o comando.execute scalar, ok? E o que o execute scalar nos vai fazer é exatamente isto. Executa uma query e retorna a primeira coluna da primeira linha com um resultado, ok? Ora, o que é que isto significa dizer? Significa que, por exemplo, se eu quiser ir buscar um determinado valor numérico, por exemplo, eu posso utilizar o execute, ou executar o comando scalar, ok? Ou é o execute scalar, para ir buscar diretamente apenas um valor, ok? E esse valor será sempre o valor da coluna 0, linha 0, ok? Independentemente do facto de eu poder ter várias outras colunas e várias outras linhas, isso aqui neste caso não vai ser importante. Ora, então para criarmos aqui um método que vá proceder a esse tipo de busca ou de pesquisa ou de comunicação com a base de dados, nós vamos criar então aquilo que vamos chamar o execute commando scalar. E aquilo que vamos fazer com este execute commando scalar é retornar vários tipos de valores, neste caso, ou melhor, dois tipos de valores diferentes, um valor inteiro e um valor longo, neste caso para nós podermos abranger vários tamanhos de valores numéricos, mas vamos criar também alguns overloads. Neste caso nós vamos na prática criar 3 métodos execute command scalar, ok? Vamos ver como. Ora, public, vamos aqui então criar o public aqui, ok? Public. O primeiro vai retornar um valor inteiro e depois vamos lhe chamar execute comando scalar. Okay. O que é que ele vai ter aqui como argumento? Obviamente a string do comando. String str comando. Okay. Ora, o que ele vai fazer? Vai executar uma query scalar, ok? Que retorna apenas um valor inteiro. E depois iremos ver em que circunstâncias é que isto é extremamente útil, ok? Ora, então vamos aqui definir um valor que vai ser retornado, int valor é igual a -1, por exemplo, ok? E vamos aqui fazer return valor, ok? O valor vai ter já um valor definido por defeito, o -1, que depois vai ser obviamente alterado com os dados que vão ser retornados a partir da base de dados. Okay? Vamos então aqui ver o que é que vamos fazer. Neste caso vamos utilizar um SQL Data Adapter, então o adaptador é igual a new SQL Data Adapter. Neste caso vamos passar então o string comando e o string connection. Imediatamente a seguir vamos colocar dados, ou melhor, data table dados é igual a new data table e depois adaptador.fill. Okay? Vamos fazer aqui um fill dados, mas vamos fazê-lo, atenção, dentro de um bloco try catch. Okay? Aqui é a exceção, que depois irá ter então aqui o texto de erro. Ok? Vamos aqui colocar o texto de erro substituindo o true. Vamos deixar isto muito bem formatado. Ok, fantástico. Vamos então colocar aqui o adaptador.fill dados. Ok. O que vai acontecer agora aqui é o seguinte. Portanto, neste bloco try catch é executada a query. Ok? Então, aqui executa a query. Se esta query retornar um erro, então temos aqui um erro retornado e temos a mensagem que vai ser apresentada. O que vai acontecer depois é que o código vai continuar a ser executado e então é aqui nesta secção seguinte que nós vamos fazer o tratamento do valor, ok? É que vamos determinar qual é o valor. E neste caso vamos fazê-lo da seguinte forma. If dados.rows.count, isto é, se o número de linhas for diferente de 0, o que é que vai acontecer? Bom, neste caso nós vamos ter que ler os dados da coluna 0, linha 0 de dados, ok? Portanto, vamos ler a primeira linha, a primeira coluna. Mas pode acontecer em circunstâncias muito específicas que
esse valor seja nulo. Então nós vamos ter que verificar se o valor não é nulo. E só no caso dele não ser nulo, então é aí que nós vamos definir o novo valor. Okay? Então neste caso vamos colocar if dbNull, okay? Isto é, se dbNull.value.equals dados.rows de 0, coluna 0. Ora, o que é que isto significa dizer? Se o valor de dados.rows de 0,0 não é um database null, okay, que é o tipo de valor que nós estamos a tentar analisar, então se isso significa que a célula 0 da coluna 0 que foi retornada contém valores. Então vamos aqui fazer um cast, neste caso o nosso valor vai passar a ser igual a um int, okay, um convert.toInt16, ou podemos pôr até um int32, e depois dados. Vamos aqui escrever novamente dados.rows 00. Okay. E temos então o nosso método criado. O que vai acontecer agora é simplesmente o seguinte, vamos aqui fazer adaptador.dispose, dados.dispose, já agora também, e depois retornar o valor, ok? Ora, o que é que vai acontecer aqui se nós quisermos testar este nosso comando? Bom, nós aqui queremos saber, por exemplo, o ID sócio, ok? Então vamos saber aqui um ID sócio executando um comando scalar, ok? Então vamos aqui, por exemplo, fazer o seguinte, int ID sócio de João, ok? Vai ser igual a gestor.execute command scalar select asterisco, ou melhor, ID sócio from sócios where nome igual a João, ok? E estamos aqui apenas a testar a execução deste código. Vamos ver o que é que vai acontecer então aqui. Reparem que nós temos aqui um João, o ID sócio é igual a 0, mas vamos mudar para Luís para vermos então o resultado, que será, neste caso, 5, e vamos colocar aqui o message box, ou então utilizar o label resultado.text é igual a id sócio João.toString. Okay? E, portanto, reparem como eu pude criar então aqui um método da gestão de bases de dados que executa apenas um comando scalar que vai retornar, ok? Faz a mesma função de um comando scalar, na realidade ele utiliza um SQL Data Adapter, okay? E vai retornar um valor inteiro. E este valor inteiro depois vai ser então apresentado aqui no meu label que está aqui, ok? Vamos então executar, ver se não há erros. Vamos aqui clicar em executar e cá está o valor 5, ok? E, portanto, eu poderei depois, a posteriori, utilizar este método, por exemplo, para ir buscar IDs de bases de dados, ou de tabelas, neste caso, que estejam disponíveis, ok? No próximo vídeo iremos dar, então, continuidade à construção da nossa classe, e vamos continuar aqui no desenvolvimento de 2 overloads da classe Execute Command Scalar.